Olá, que a graça de Jesus esteja com você. Mais um dia, mais uma oportunidade para continuar aqui a nossa meditação. Obrigado por sua companhia. Obrigado porque você faz valer a pena esse esforço quando toma esse vídeo e o compartilha com outras pessoas. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha inscrito, e ao final de deixar o seu gostei ou o seu não gostei. Vamos juntos, um culto inesquecível. Você se lembra que Marcos está retratando aqui um dia inteiro que os discípulos tiveram com Jesus. E aí começa com o chamado dos seus discípulos, depois, logo após, eles vão num sábado, para a sinagoga em Cafarnaum. E lá nessa sinagoga acontece algo interessante, porque ele fala, diz a Bíblia que ele falava com autoridade, de maneira que as pessoas se admiravam. E acontecia algo inusitado. Veja o que está escrito lá em Marcos capítulo 1, versículo 21 em diante, e diz assim, ó: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: Que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei que quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: Cala-te e sai deste homem. Então o espírito imundo, agitando-o violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram a ponto de perguntarem entre si: Quem que vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena os espíritos imundos e eles lhe obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por todas as circunvizinhança da Galileia. Que extraordinário, né? Quando você vai na igreja, algo maravilhoso acontece. Claro, quando você vai com a disposição de adorar, Deus fala de maneira muito poderosa no seu coração, aquele encontro maravilhoso com Deus desperta aí a sua admiração ainda mais profunda a Jesus, e você cai de joelhos e adora. Mas veja o que aconteceu na sinagoga. Jesus, ele ensinar as pessoas. Jesus veio para isso, exato, para ensinar as pessoas, porque eram totalmente ignorantes acerca de quem era Deus e o plano de Deus para a vida delas. Assim, querido amigo, querida amiga, há multidões de pessoas povoando as grandes e pequenas cidades que nada sabem acerca de Deus e nós precisamos ensiná-las. Jesus nos enviou para sermos os seus representantes. Lá em 2 Coríntios, o apóstolo Paulo nos diz que nós somos embaixadores de Deus, como se Deus exortasse por nosso intermédio ao mundo inteiro: reconcilia-te com Deus, né? Então nós somos esses embaixadores. Jesus ensinava. Agora, Jesus não ensinava de qualquer maneira. Diferentemente dos escribas, Jesus ensinava com autoridade, e isso despertava a admiração das pessoas. Ou seja, Jesus sabia do que estava dizendo, Jesus falava com poder, porque de fato ele é o autor da vida, ele sabe tudo o que aconteceu no passado, sabe tudo o que vai acontecer no presente. Quando ele abria a boca para falar, as pessoas se admiravam, porque ele falava com autoridade. Aí, imediatamente acontece algo inusitado. Um endemoniado entra na cena. A gente está na igreja, a gente quer ver coisas santas e puras, mas ali entrou um homem com um espírito imundo, né? A gente não espera ver essas coisas na igreja e comumente a gente não se vê mesmo. Mas o que é interessante é que esse demônio bradou ali na frente de todo mundo para que todo mundo ouvisse, dizendo: Bem sei quem és tu, o Santo de Deus. Bem sei quem és tu, o Santo de Deus. De fato, o demônio reconheceu a origem divina de Cristo. João Batista tinha reconhecido que Jesus viria, apesar de ter nascido depois, né? João Batista é mais velho de nascimento em relação a Cristo, mas ele disse: Ele vem antes de mim. Ou seja, demonstrando que a origem de Cristo era mais antiga do que o seu próprio nascimento, né? Jesus já existia antes de nascer da Virgem Maria. E aqui nós vemos um demônio também reconhecendo isso. As pessoas muitas vezes não reconhecem quem é Jesus, não dá a devida importância para ele, para os seus ensinamentos, mas aqui nós vemos que os demônios sabiam muito bem. Jesus então
logo já expulsa, mas primeiro diz, cala-te, e expulsa aquele demônio. As pessoas que veem essa cena ficaram admiradas. Isso é uma nova doutrina, porque ele dá ordem para os demônios e esses lhe obedecem. Isso é uma nova doutrina. Ficavam admirados e a fama de Jesus correu abertamente por toda a Galileia, de maneira que Jesus não podia mais entrar publicamente em um certo local sem que uma grande aglomeração se reunisse ali naquela localidade, né? Agora, por que Jesus pediu para que os demônios se calassem? Porque, deixa eu dizer uma coisa, falar que é o Messias naquela época era perigoso, porque você se lembra que a Galileia era um território conquistado pelos romanos, que tinha somente um imperador, que era César. Se alguém dissesse ser agora o rei, ele seria acusado de alta traição, seria preso e morto. Então Jesus poderia terminar o seu ministério bem no início. Então Jesus, sabendo da conotação política da declaração de que ele era o Messias, pediu para que os seus discípulos e os demônios também se calassem. E aí os estudiosos chamam isso de o segredo messiânico. Jesus ele pede aí no livro de Marcos várias vezes que a ninguém contasse que ele era o Messias, né? Mas apesar de que ele pede para que as pessoas não falem acerca desse assunto, as próprias ações de Cristo são inconfundíveis, demonstrando quem ele é, né? A identidade de Jesus, né? E essa identidade não poderia ser escondida pelos seus milagres, pelas suas palavras, por tudo que ele fazia. As pessoas, ao ter contato com a vida de Cristo, aos seus ensinamentos, verem os milagres que Jesus fazia, eles tomavam a decisão de estar mais perto de Cristo. Por isso que as multidões aí estavam sempre ao redor de Jesus, porque ele as cativava, né? Interessante, né? Que interessante. Jesus pede, por um lado, pede para que ninguém contasse que ele era o Messias, mas ele não cessa de pregar com autoridade e não cessa de curar, demonstrando através de ações que ele de fato é o Messias. Parece uma contradição, né? Se ele não quisesse que as pessoas reconhecessem nele o cumprimento da profecia de que o Messias chegou, talvez ele, né, se escondesse, não fizesse nada, simplesmente cruzasse os braços, aí ninguém saberia que de fato ele era o Messias, mas ele continua fazendo aquilo que ele mais sabia fazer, ou seja, Jesus era incapaz de passar por alguém que estava sofrendo e não ajudar, minorando esse sofrimento. Um dia ele encontrou um cortejo, uma viúva pobre, perdeu seu filho, que era a sua fonte de consolo, a sua alegria, inclusive a sua ajuda financeira. Estaria sozinha, dependendo aí de esmolas. E aquela mulher estava muito triste, imagina. Jesus então pede para parar o cortejo e ressuscita o garoto, devolvendo-o à sua mãe, trazendo alegria àquela pobre viúva. Porque é assim, Jesus ele sempre fazia algo para minorar o sofrimento, porque ele ama o ser humano e ele não se compraz no sofrimento. Ele minora o sofrimento, ele acaba com o sofrimento, ele traz alegria, ele traz paz onde há conflito, né? Aliás, nessa história que nós acabamos de ler aqui dele expulsando o demônio, aí demonstra também o grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal, né? Jesus de um lado, os demônios do outro. Mas é isso, Jesus traz a libertação. Se você quer libertação, vá até Jesus. Se você quer um lar mais feliz, vai a Jesus. Se você quer que os demônios abandonem o seu lar, vai até Jesus. Se você quer ter certeza da sua salvação, vai a Jesus. Jesus é o centro de toda a vida humana. Jesus, ele é a única ponte que nos liga a Deus. Jesus é a nossa salvação. Ele é o criador da vida, o mantenedor da vida. Ele é o salvador do homem, o salvador da mulher. Ele salva o mundo inteiro se
nós acreditarmos, né? Não é algo automático. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É assim que a Bíblia diz. Você precisa crer, você precisa confiar, você precisa ir, você precisa buscar, né? Você precisa buscar. Se aquele endemoniado estivesse longe, a quilômetros de distância de Cristo, continuaria endemoniado. O fato dele estar ali perto fez com que Jesus o curasse, né? Aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos sofrendo, ela disse para si mesma, se ao menos tocar numa orla do seu vestido, serei curada. Então ela saiu de onde estava, enfrentou uma série de dificuldades e foi até Jesus. E quando Jesus estava passando, ela toca na orla do seu vestido. É assim, quer bênção, vai até Jesus. Sentar e esperar que as bênçãos de Deus caiam do céu sem que você vá até Ele, é uma presunção desastrosa. Vai até Jesus, busque-o e você há de encontrar. Jesus diz, aquele que pedir, lhe será dado. Peçam e receberão, né? Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra. Nos ajude a sempre ir a Ti, porque Tu és nossa esperança, nossa força, a nossa vida, a nossa salvação. Nos aproximamos de Ti em oração, lhe pedindo que esteja conosco durante esse dia, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada. Aproveite bem aí o seu dia.